Como você respeita essas pessoas, somente em casa, como fica a comida das pessoas, como fica a família das pessoas. Então, se cada um de nós fizer uma parte, nós conseguiríamos esse termo, não a lei do prefeito, não o decreto do prefeito, que vai resolver a situação. É todos nós juntos e todos nós estamos trabalhando para buscar a solução para as pessoas. Boa tarde, pessoal. Muita satisfação que a gente está começando esse encontro aqui. É um encontro que a gente pensou com muito carinho, nós da ANDA, Associação Nacional dos Pesquisadores em Dança. Esse encontro, ele é um modo da gente se conectar e da gente pensar juntos e cultivar a dança nesse momento tão singular para todos nós. No encontro de hoje, a gente tem uma pessoa que é muito querida para mim e para muitos de nós, vai participar com a gente desse momento aqui de trocas, de interação. E essa atividade que a ANDA organizou, ela é simbolizada dentro de um comitê, dos comitês temáticos que a ANDA tem nesse biênio de 2018-2020. O nosso comitê se chama Dança em Cultura, Poéticas Populares, Tradicionais, Folclóricas, Étnicas e Outros Atravessamentos. É coordenado por mim, juntamente com o professor Marco Aurélio Souza, lá da FURB de Blumenau. E esta live acontece dentro de uma programação toda que iniciou ontem e vai se estender agora mais adiante por estas semanas aqui, especialmente que nos antecedem o encontro do nosso congresso virtual da ANDA. Vamos aqui convidar a professora Lola, a professora Eleonora Gabriel, uma pessoa que é um símbolo muito importante, não só da luta da dança, mas das lutas das danças populares, da cultura popular, dos artistas populares, dos mestres tradicionais, de todo o conhecimento vivo que brota de cada canto, de cada recanto do nosso país. Então, a gente quer agradecer muito a presença de cada um e de cada uma de vocês. Enquanto a professora Lola vai se conectando, a gente vai também aproveitando para fazer uma propaganda, né, que é um convite para todos vocês. Até o dia 7 de junho, a semana que vem, a gente está com as inscrições abertas para participar, então, do 6º Congresso Científico da ANDA, que, como eu já disse, vai acontecer num formato virtual este ano, durante o período de 15 a 18 de setembro.
Maiores informações, vocês podem acessar o nosso portal, né, que é o portal da ANDA, que é portalanda.org.br. Todo mundo pode entrar lá no nosso portal, tem as informações de acesso, o edital, as características, vocês podem acessar os comitês temáticos, né, que compõem esse vasto espectro de pesquisadores de dança do nosso país. Ontem nós começamos esse ciclo de lives, com a live do Comitê Relatos de Experiência com ou sem demonstração artística, que é coordenado pela professora Eleonora Santos, aqui da Universidade Federal de Pelotas, minha colega, juntamente com outras professoras, e assim como eu e o professor Marco Aurélio atuamos nesse comitê, né, que é o Comitê Dança e Cultura, outros tantos pesquisadores, alunos de graduação, de pós-graduação, professores, docentes, artistas populares, enfim, pessoas ligadas e interessadas nesse tema também são participantes desse nosso comitê, e qualquer pessoa que tiver interesse, né, pode se juntar e se somar a gente nesse movimento todo, tá bem? Quero aproveitar também para deixar o meu agradecimento. Eu vou deixar aos meus colegas, aos nossos colegas de gestão da ANDA, desse biênio, né, 2018-2020, a professora Lígia, a professora Dulce, a professora Marina, a professora Eleonora, o professor Marco, o professor Marcílio, o professor Laca, o professor Lucas, e eu acho que eu não me esqueci de ninguém, espero não ter me esquecido, senão depois eu levo um coió. Brincadeira. Tá? Então, agradecer a todos os colegas que compõem a gestão nesse momento, tanto a diretoria quanto o conselho científico fiscal, e por todo esse empenho, não só de planejar o congresso, mas de estar à frente dessa política de arte, de dança, especialmente nesse momento do nosso país, tá bem? Então, a gente está recebendo aqui, já estou vendo aqui o rostinho dela, a professora Lola, né? Eleonora Gal, uma querida amiga que eu estava pensando quando que eu conheci a Lola. Ao vivo, talvez nem ela se lembre, mas foi no ano de 2001 e olhem a coincidência, foi no Festival Nacional de Danças Folclóricas em Blumenau, cidade do Marco Aurélio, o Marco, que é hoje meu colega também, coordenador de comitê. Então aí vão 19 anos de estrada, uma pessoa muito querida para mim, para muitos de nós. Então, Lola, sem palavras por tu aceitar esse nosso convite, tá bem? Te agradecer imensamente e dizer que vai ser uma felicidade compartilhar contigo aí esse encontro, essa live virtual aqui, tá bom? Um beijo, minha querida. Nossa, eu estou muito, muito feliz pelo convite, né? Muito honrada mesmo, né? De estar, de alguma forma, representando esse comitê tão legal, o Comitê Guerreiro, botou a dança popular lá dentro da Associação dos Pesquisadores de Dança. Nós somos muitos, né? Cada vez mais. E cada trabalho, cada pessoa, cada universidade, cada pedacinho, mais pessoas vão chegando, né? E a nossa dança, a dança da história, a dança que traz no sangue do menino. Não é melhor nem pior que nenhuma, mas todos nós temos que saber das nossas danças, né? De norte a sul do país. Bom, para começar, foi uma luta a gente entrar aqui, viu, gente? A gente está nervoso pra caramba. Porque caiu, não entrava, vinha só o som, mas estamos aqui. Então, para começar e a gente trazer essa característica tão importante das nossas danças, né? É conseguir, de alguma forma, transformar dor em alegria, a gente vai começar fazendo o que a gente gosta de fazer, que é dançar. Então, vamos dançar aqui um jongo, né? Que é uma dança muito presente aqui na região sudeste e na nossa cidade também. E eu queria chamar meus parceiros aqui de vida de quarentena, parceiros de quarentena, ó, relaxa, tem que estar todo mundo conectado mesmo, porque senão não aguenta, né? E vamos fazer para vocês um jongo para a gente começar com alegria, né? Aí eu queria convidar vocês para a gente bater uma palma para acompanhar e depois cantar o Laiá Laiá, né? Lá Laiá Laiá é a forma mais democrática de todo mundo estar brincando. Então vamos brincar para a gente suportar
esse momento tão difícil e nós vamos vencer. Simbora! Simbora, tambor! Viva o tambor! Minha fé, aí ela se depende do cara da vida. Minha fé, do amor, esse valor me traz do Criador. Quero aos pés do tambor, pois eu sinto meu corpo ligado, esqueça essa dor. Tambor, tambor de fé, iluminou nossa terra, nos deu o fruto que não nega, carinho, atenção de um tambor. Tambor, tambor de fé, iluminou nossa terra, nos deu o fruto que não nega, carinho, atenção de um tambor. Viva! Companhia Folclórica. Ufa! Nada velho. Embora. Tá me ouvindo aí? Oi, meu bem. Você tá me escutando? Me ouvo, mas não me ouvo, mas não me meio. Tá bem, tá bem. Na hora que eu fui falar, eu tava te escutando e na hora que eu fui falar não consegui avançar porque trancou. Muito importante tudo que você falou, Eleonora, sobre essa questão da trajetória da companhia, né? Fiquei bastante surpreso, curioso até, digamos assim, pela quantidade de gente, né, que já passou na UFRJ, na Companhia Folclórica, 800 pessoas, né? O Folclorando também é um evento que inspira muitos outros eventos, né, sobre folclore dentro e fora da universidade. A gente sabe muito, né, da divulgação do trabalho de vocês também pelo projeto, o Folclorando. E eu queria conversar contigo um pouco sobre essa perspectiva. Você está me escutando, meu bem? Eu estou te escutando, mas não apareço. Pois é, aqui tá carregando. Vamos lá, vamos torcer para que apareça. Então, assim, mas eu vou te fazer uma pergunta, assim, Eleonora, que é o seguinte: você consegue detectar ao longo do tempo, dessa trajetória de muito trabalho, né, com danças populares na universidade, como é que você percebe esse paradigma, assim, entre o que é popular, o que é científico, como é que uma coisa se comunica com a outra, a relação entre, né, o mestre popular lá do terreiro, enfim, da roda de jongo, da capoeira, com o douto, o pesquisador da universidade. Como é que você percebe essa relação paradigmática, assim, entre esses dois contextos que, de algum modo, na universidade se conversam? Lola, você me escuta, minha flor? Eu estou te escutando. Você está me escutando? Escuto. Então, por vamos favor. continuar, assim, no escurinho mesmo. No escurinho do cinema. Então, você estava falando sobre os mestres, né? A gente já, desde 2007, a gente realiza um encontro com os mestres populares na UFRJ, que o último formato, vou passar logo para ele, os mestres chegam na nossa universidade, dão aulas para os nossos alunos das graduações de dança e educação física, mas na verdade são encontros que são abertos a toda a comunidade, né? A gente divulga, a gente, através, na época, né, era da PR5, agora a gente está com muitos problemas para conseguir manter o encontro com mestres populares, né? Porque a gente acredita que eles têm que estar ali recebendo enquanto um profissional como nós, né, que tivemos uma formação assim,
eles têm outra formação que é muito importante também, quer dizer, então esse trato com os mestres populares de uma forma horizontal. Então tem sido essa a nossa luta. A gente já sabe que tem algumas universidades que já conseguiram fazer isso oficialmente, que nós estamos tentando agora, através do professor José Jorge Carvalho, que já tem toda uma estrutura para isso, né? Estamos lutando nesse momento tão difícil, né, da nossa educação, para que isso continue, porque isso é um avanço muito grande nas universidades brasileiras, né? Você ouvir o seu povo, você ouvir a sabedoria popular, com certeza muda muito na formação desse profissional, e a gente enquanto pessoa também. Eu sou prova viva disso, assim, que como tudo mudou para mim depois que eu consegui compreender como as coisas são muito maiores, né? E como esse povo, ele ensina para a gente todo dia como persistir, né? Como continuar existindo e resistindo, né? Então, assim, é muita coisa que a gente tem que aprender. Então, a gente faz todo esse esforço, outras universidades estão fazendo também o seu esforço. No período passado, eu participei de uma disciplina onde quem dava aula era o cacique Guarani, já é um primeiro caminho para o UFRJ estar entrando nesse projeto, e foi maravilhoso, foi muito emocionante, porque é um mundo que a gente precisa enxergar, né? Até para a gente ser mais cidadão mesmo dessa terra, né? Quando a gente começa a entender o outro, a gente começa a ver que a gente não pode sentir a dor dele, mas a gente pode estar ali apoiando. E eu acho que isso é um papel muito importante da universidade, né? A gente está fazendo essa mediação com esses povos e tal, e a gente poder pensar em políticas públicas realmente efetivas. A gente, há um tempo atrás, a gente até conseguiu isso, né? Mas aí, com isso tudo que nos pesou aí, a gente perdeu, mas a gente não desiste. Assim, eles mesmos chegam para a gente, Lola, calma, nós vamos conseguir fazer de novo, você vai ver só. Eles mesmos trazem isso para a gente, né? Então, isso, e nós que fazemos essa pesquisa, né, como tantos outros grupos universitários, falando de grupos universitários agora, e que se encantam com isso, e trazem isso para os seus corpos, né, para querer dançar aqui, querer entender como dança, como é que é o corpo de uma jongueira, como é que é o corpo de uma gaúcha dançando as suas danças tradicionais. Isso é de uma riqueza de possibilidades corporais incrível, né? Porque essa dança que a gente está falando é uma dança de história, o tempo inteiro de história, né? E ela se transforma também, ela tem um dinamismo muito grande, porque as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando. E a tradição, ela tem isso. Alguém um dia me falou isso, eu não sei quem foi, se estiver me ouvindo aí, depois você me dá a autoria. Assim, a tradição nada mais é do que uma inovação que deu muito certo. Deu tão certo que ela continua até hoje, né? E dançar, assim, chegando agora para a dança, para o nosso corpo, para a nossa sensibilidade de quem dança, quem gosta de dançar, é de uma riqueza tão grande, que a gente sendo intérprete, né, da cultura popular, a gente tem uma possibilidade de descobrir no nosso corpo tantas coisas, né, que talvez de uma outra forma a gente não conseguisse. Enfim, aquela coisa que eu falei, né, melhor a dança folclórica e popular é melhor do que outra, mas ela tem que estar nos cursos de dança, né? Acho que sempre foi uma luta nossa, né? A importância da dança popular nos cursos de formação em dança. Porque a gente, é meio louco, assim, você está formando uma pessoa em dança num país que dança de norte a sul de inúmeras formas diferentes, essa coisa não ser valorizada, conhecida, pelo menos, né? Então, esse tem sido o nosso caminho, né? Através desses projetos, das crianças, né? Que é sempre muito lindo de acontecer. Até porque abre o acesso dessas crianças às universidades, né? Muitos deles, assim como os mestres, nunca tinham pisado numa universidade. E a gente vê, não só as crianças como os mestres, muitos se empolgaram e foram fazer uma faculdade, né? Eu me lembro um mestre, um Ogã muito querido, amigo nosso, chegando muito emocionado para a gente, Lola, eu vou te falar uma coisa, eu entrei para a faculdade e tal, parará, eu vou
eu vou me formar nisso, que sempre foi meu sonho. E eu não tinha ideia que isso era possível para mim, né? Mas eles lá dentro, eles vivendo aquilo ali, assim como uma criança, mas hoje em dia a gente recebe professores que foram crianças no Folclorando, né? Então isso é muito legal, isso é um papel da universidade muito importante, né? Isso tudo que chega para virar a nossa criação enquanto um grupo de músicos, dançarinos, né? Professores, funcionários, alunos de várias escolas, como eu falei, isso tem um movimento muito grande dentro da gente, né? A gente tem que estar futucando um monte de história, né? Qual foi a minha primeira lembrança de tambor? Quando a gente começou a montar o espetáculo Tamborzada, essa foi a pergunta que passou por todos nós. Qual foi a sua primeira lembrança? E daí surgiram muitas histórias muito interessantes que a gente acabou utilizando no nosso espetáculo, e mais do que isso, assim, isso ficou muito potencializado dentro da gente, né? Fala, Thiago, senão eu vou desembestar. Não, capaz, você é a nossa convidada aqui. Eu fico pensando um monte de coisa, né, enquanto tu falas, né, Lola. Assim, uma delas é isso, né, essa coisa dessa perspectiva da relação entre o individual e o coletivo, né, ou seja, você acessar, né, esse patrimônio gigantesco que a gente tem de manifestações populares, né. O folclore brasileiro é muito rico, muito diverso, ou seja, ter dimensão dessa perspectiva coletiva é falar de si mesmo, né, de cada um e cada uma de nós, né. Então acho que isso também é um negócio bacana de pensar, né, que é uma sensação de pertencimento que atravessa, né, a gente quando a gente está envolvido nesse meio, né. E isso denota também a importância desse tipo de situação, porque muitas vezes a gente conhece muitas manifestações que são de origens, né, de outros lugares, de outros países, de outros continentes, de outras procedências, e acaba nem conhecendo muito pouco daquilo que é também, né, desta terra, das raízes todas, né, que são atravessadas por esses povos muitos que constituem esse povo brasileiro, né? E a última coisa que eu queria falar, assim, também para te provocar, eu fico pensando nessa relação entre o corpo e o livro, né? Porque no ambiente, né, acadêmico, científico, né, o livro, né, a universidade tem essa coisa do livro, né, do texto escrito, enfim, que tem todo o seu valor, que tem toda, né, a sua importância. Mas, no caso do popular, muitas vezes, eu não me arrisco a dizer que em todas, mas em grande parte das vezes, os registros todos são esses que a gente tem impregnados no corpo, né? No gestual, no som, no toque, na memória, no que a gente sentiu, no cheiro, né? Então, assim, por vezes, uma metáfora, né, possível entre esse paradigma catalisador de conhecimento, né, é que as informações que talvez de outros campos possam muito ser encontradas nos livros, no caso das danças populares, sim, podem ser encontradas nos livros, mas elas estão absolutamente nos nossos corpos, né? Não sei se tu compreende dessa forma, o que tu pensa sobre isso? Não, acredito totalmente, né? E aí chega no momento que a gente acha, como é que eu vou escrever isso? Isso que eu estou sentindo, né? Isso que o meu ventre fala quando eu estou dançando um jongo, né? Aí eu falei para mim mesmo, quando eu tinha que fazer minha dissertação, depois minha tese, vou escrever o que eu estou sentindo. E aí comecei a buscar, né? Isso é uma coisa para todos nós, né? Eu comecei a buscar, futucar um monte de coisa que me tocava em grandes estudiosos e tal, sobretudo os brasileiros. Eu fiz assim uma promessa comigo mesmo, falei, eu vou usar muitos autores brasileiros na minha tese. A gente precisa conhecer essas pessoas, né? E aí começar a juntar tudo isso. Isso é muito legal também. Porque, na verdade, a nossa escrita, da gente dançarino, da gente que tem um grupo, a gente que pesquisa e tal, a nossa escrita é o nosso espetáculo, é a nossa dança, não é isso? Então, isso também tem que ser muito valorizado na academia. Muitas vezes não é. Falar, o negócio acadêmico é um negócio artístico, como fosse uma coisa ao contrário da outra. Não, isso tem um poder. Quanto mais nós que estamos numa escola de arte, a gente tem que achar que a criação artística ela tem o mesmo poder, né? Ela tem as mesmas importâncias, às vezes até mais,
dependendo da situação, né? Mas essas coisas, quando a gente começa a trançar, tecer, encontrar esses saberes, né? Que eu acho que é isso que a gente tenta fazer, começa a ficar muito bonito, né? Quando a gente traz aquele saber que veio lá do mestre, aquele saber que o meu corpo, quando vai, se encanta com aquilo que o mestre me ensina, que eu produzo, e com toda uma bibliografia e tal, de pessoas que já viveram coisas parecidas, ou não, mas enfim, que encaixam ali, quando a gente começa a tecer isso, é muito bonito, né? Agora, a gente tem que valorizar todos os fios dessa textura, né? Porque senão não tem graça. Se só uma coisa tiver o valor, a gente perde. Como nós que trabalhamos com isso sabemos que essa ponta tão importante, essa fonte, essa inspiração que é a cultura popular, né? Ela é muito desvalorizada, a gente tem que iluminar muito esse fio, né? Porque ele está transpassado em todo o nosso corpo, né? Então, quer dizer, o que eu acho, assim, uma vez, há muitos anos, na década de 80, nosso grupo estava começando e tal, final de 80, a gente foi fazer uma apresentação de trabalho teórico no Encontro de Laranjeiras, onde estão todos os folcloristas. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser uma coisa, mas tá bom, vamos lá. E aí eu recebi um acolhimento incrível de um grande pesquisador chamado Roberto Benjamin, que falou da importância dos grupos universitários, porque sempre tem aquela parafolclórico, projeção, sempre esses nomes eu sempre achei muito feios e tal, sei lá, não coincidia comigo, com o que eu sentia ali, sabe? Já chamam um grupo de encantados, talvez, encantados por tudo isso, né? Mas aí ele me falou uma coisa que eu guardei para sempre, que é o seguinte, a importância desses grupos universitários como documento, como documentais, né? A gente tem a possibilidade de estar lá na fonte, trazer para a universidade, fazer tudo isso que a gente faz, ou não faz, mas enfim, que a gente tenta fazer, trazer para o nosso corpo, mostrar para as pessoas. Isso tem uma importância muito grande. Mas eu acho também que ela só tem essa força realmente quando a gente dá a fonte, né? Quando a gente fala, esse coco é da Dona Aurinha do Coco, né? Lá de Pernambuco, tá? Quando ensina isso para as pessoas que estão chegando no seu grupo, para os seus alunos, né? E isso, de alguma forma, também ilumina esse povo aqui que está criando tudo isso e que precisa muito de todas as ajudas. Por exemplo, agora nessa pandemia, vocês podem olhar, e acho que todo mundo devia se tocar um pouco disso, as pessoas precisam de doações, né? Esses nossos mestres, que são nossas fontes, eles precisam de ajuda nesse momento também. Eles e outras pessoas, mas eles também, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Então a responsabilidade de um grupo universitário, que é um grupo que se encanta com aquilo, reproduz. O Gustavo Cortes faz uma coisa bem legal, um termo bem legal, que é a coisa do traduzir a tradição, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de estar passando isso para as pessoas com um conhecimento, como um conhecimento a mais que aquele outro vai ter. Dessa forma de pensar, porque o cara que dança um jongo, dança uma chula, é uma forma de pensar, tudo isso é uma forma de pensar. Né? E a gente tem que estar valorizando isso como um potencial mesmo desse patrimônio imaterial incrível que a gente tem no nosso país. Ufa! É muita coisa, né? E também é interessante pensar que o quanto a gente é impregnado disso, né? Essa coisa do corpo todo, né? De sentir com todos os sentidos, né, Lola? Porque assim, a gente fica às vezes escutando de diferentes lugares, diferentes pontos de vista, muitas coisas a respeito desse fazer, né? Dos fazeres, melhor dizendo, da cultura, né, das culturas, sempre fazeres e culturas no plural, né, e eu fico me questionando muito sobre isso, né, que tu colocas assim, bom, qual é o papel da universidade, né, porque assim,
acho que esse é um debate não é possível de findar assim tão rapidamente, né? Mas qual seria, né? Quais seriam as possibilidades da gente, enquanto, né, habitante, digamos assim, né, desse espectro acadêmico, desse contexto universitário, de que modo a gente pode se articular melhor, de que modo a gente pode fomentar, respeitar, valorizar as manifestações, né, os mestres, enfim, todas essas memórias e tradições que a gente vai, pelas quais a gente vai sendo atravessado, né? Eu fico pensando que uma coisa possível, assim, é a questão do registro, né? Ou seja, acho que também é uma coisa que, para além da reflexão, do debate teórico, né, de experimentar, de ter esses espaços de trazer os mestres, enfim, eu acho que tudo isso, de algum modo, ele pode estar articulado com a perspectiva do registro, né? Que é a parte da pesquisa, que a gente vai tentar contribuir para que essas informações, essas memórias também possam permanecer com outra materialidade, né? E possam ser de acesso de diferentes pessoas em diferentes contextos. Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, nessa perspectiva mais macro, não só sobre as danças populares, mas as artes populares, cultura popular de um modo geral, o folclore, sem entrar nessa cilada, né, que tá rotulando, né, botando subtítulos tantos, assim, para dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, enfim. Mas como é que tu percebe, assim, quais são as possibilidades que a gente tem concretas, né, enquanto universidade, enquanto, como eu disse, habitantes desse contexto, de contribuir com esse movimento todo, né, respeitando de modo adequado? Como é que tu percebe isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente valorizar isso, né, e sair para o campo, porque a gente também tem essa, vamos dizer, todas as vezes que a gente foi para campo, às vezes a gente consegue pouco, às vezes a gente consegue muito, a gente tem trabalhos muito efetivos em alguns lugares e tal, em outros nem tanto, mas toda vez que a gente está lá, a universidade está lá, a gente vê que tem um movimento de reavaliação dentro da comunidade muito, muito importante, sabe? Para valorização daquilo que é criado ali, aquilo que é daquele povo, aquilo que tem aquela cara. Não só porque é lindo, que é bonito, não, porque é forte, sabe? Aquilo vai fazer para ele se entender um quilombola. Eu me lembro quando começou toda a coisa do encontro de jongueiros aqui no Sudeste e tal, eu estava muito próxima do povo lá de Bracuí, Angra dos Reis e tal, e o Décio me chamou, Lola, a gente, desde pequenininha a gente ouve isso, ouve aquele tambor, ouve os velhos cantando e tal, mas a gente nunca deu muita bola. E aí a gente começou a entender que aquilo dali era a nossa história e aquilo tinha uma força política, inclusive, muito grande, né? Então, a gente começou a fazer com que os jovens se sensibilizassem disso e fossem pesquisar os mais velhos, né? E a gente, dentro da universidade, eu acho que a gente tem mais que estar como um agente externo, né, na grande maioria das vezes, se aproximar disso e auxiliar nesse movimento, né? E, a partir desse momento que a gente valoriza, pesquisa e traz para dentro da universidade, a gente tem um campo enorme, como eu falei, dessa coisa se espalhar, se capilarizar, né, por tantas cabeças e pessoas que a gente encontra. E isso modifica, sim. Então, o que eu acho? A gente tem que trazer os mestres para dentro das nossas universidades, tem que ir até eles, tem que ter uma via de mão dupla, essa é uma grande questão, né, do pesquisador e do pesquisado. Como a gente fazer realmente uma via de mão dupla? Isso sempre foi, sempre será, e acho que a gente tenta umas vezes, às vezes consegue, às vezes não, fazer isso. E a universidade, ela valorizar esse saber, né, uma coisa que não é só bonitinho, exótico, então, não, ele está contribuindo para essa formação no conhecimento que acontece dentro das nossas universidades, que é tido como um conhecimento oficial, né? E, vou ter que falar de novo, essa força popular que se tem, essa roda, né, que se pode se formar, essas redes que se formam, quando isso começa a acontecer.
Pois é, eu tenho um filho jovem, eu acompanhei muito bem todo esse processo, assim, primeiro o forró universitário, cada lugar deve ter uma forma diferente de compreender isso, né? Depois outros meninos começaram a se interessar por outros ritmos, aí veio o Mangue Beat, que trouxe uma coisa dos tambores, né? Tão importante, que os meninos foram querer aprender. Então tá tudo aí, isso é muito rico. O que a gente precisa é valorizar, cutucar, trazer curiosidade para criar novos pesquisadores. Lá na companhia, a gente tem ficado muito feliz porque muitas teses de doutorado, né, têm sido feitas em relação a isso, pessoas que saíram dali, mestrado também, os TCCs, muita gente que saiu dali e foi fazer seus grupos, né, para estar pesquisando mais, dançando mais, brincando mais com tudo isso. Então, assim, a gente sensibilizado, foi daí que eu comecei a nossa conversa, né? Falando do meu próprio filho e de outras pessoas que passam por ali, né? E por a gente, porque a gente também dá umas caídas, pensa, não que seja só isso, a gente tem um mundo enorme, né, para a gente observar. Mas a gente se foca nisso também para poder estar criando coisas, criando alegrias e criando lutas, né? Com certeza. Lutas coletivas sempre, né? Exatamente. O pessoal está comentando aqui. Na luta a gente se encontra sempre. Carminha sempre fala, Carminha, né, conhecida de muitos aqui, que foi minha prof, foi quem me apresentou, digamos assim, o mundo do folclore de forma consciente, né, e de algum modo a gente é fruto daquilo que a gente vive, né, nos diferentes contextos, mas acaba se dando conta mais tarde, né. Então, Carminha é minha grande prof, mestra, né, tenho a felicidade, a honra de ter ela como colega aqui como professora, né, junto comigo no curso de licenciatura, né, aqui de dança da Universidade Federal de Pelotas. E a Carminha sempre diz que o folclore não tem contraindicação, né, ele chega de um modo muito natural, muito direto nas pessoas, né, que não tem uma necessidade assim de ele passar por um complexo de tradução muito grande, ou seja, que a gente se relaciona, né, com as manifestações populares, com o folclore, independente do lugar de procedência, do país, da região, enfim, que aquilo chegue em você de um modo muito forte, muito direto, né? E geralmente te acolhe, né, te aceita, isso que é, né, o seu corpo assim, assado, né, apesar de todas as regras que existem, mas ele te acolhe, né? Sim, com certeza. E tá um pouco nessa perspectiva que a gente falou um pouquinho, né, de relação de pertencimento, né, o individual e o coletivo, aquilo que é o macro e que o macro também sou eu ali dentro do macro, né, então é interessante pensar assim, eu não estou conseguindo acompanhar tanto aqui os comentários dos colegas, mas eu vi um comentário muito, muito interessante sobre essa perspectiva ainda vigente em muitos contextos universitários, com herança cartesiana, né? Essa perspectiva de separar o conhecimento, né? De entender que o corpo ele está num segundo plano, ou às vezes nem isso, enfim, e esquecendo essa coisa que a gente é toda, né? Que o corpo, digamos assim, materializa tudo isso, né? Então, a escrita, a fala, o cheiro, o sentir, todos os nossos sentidos, a nossa cognição, as nossas emoções, enfim. Então, não tem como a gente pensar, e eu acredito que não só na arte, né, mas na educação, enfim, né, pensando na sociedade de modo macro, sem desconsiderar isso, sem deixar de levar em consideração, né, ou seja, de entender que o sujeito é integral, que ele não está pensando só uma hora, sentindo só a outra, que a dor não tem a ver com o pensamento, com a emoção, enfim. Então, é interessante pensar também sobre esse ponto de vista, para reconhecer que a gente é um todo. E talvez esse seja, daí tomando emprestada a reflexão do colega, que eu não captei o nome dele aqui, depois eu dou uma olhadinha, mas capturando a reflexão dele, é pensar que muito, talvez, dessa perspectiva paradigmática, né, às vezes até de falta de legitimidade e de reconhecimento, né, dos saberes populares, folclóricos na universidade,
passam por isso, porque eles necessariamente são atravessados de modo muito contundente pelo corpo, né? O corpo, como a gente está falando, é a materialização de tudo isso. Então não tem como pensar uma coisa desconectada de outra, né? Imagina que você, que pelo que eu te conheço, a tua linha de pensamento acho que vai por aí também, né, Lola? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tá aí, né? Então, e também é muito ameaçador, né? Quer dizer, um saber desse ser valorizado, ele ameaça alguns poderosos que não se interessam por isso, né? Muito pelo contrário. Então sempre foi isso, né? A gente foi sempre subjugado porque dizendo que o que a gente sabe não tem valor. Então, por aí vai, né? Toda a coisa da dominação e tal, enfim. Muito complicado tudo isso. Mas nós continuamos. E os nossos mestres continuam também. Isso que eu estou falando porque eu tenho conversado com uns esses dias, né? E eles são os primeiros a me trazer muita esperança. Falou, Lola, vai passar, cara, isso vai passar. Nós vamos continuar, nós vamos continuar. Vamos resistir a tudo isso, nós vamos vencer. Eles me falam isso o tempo inteiro, né? Então, quer dizer, isso muitas vezes passando muitos perrengues que a gente sabe que acontece isso, né? Então, quer dizer, a gente é um agente muito importante, né? E quando a gente se entende agente cultural, e tudo isso fica mais próximo. Não fica o mestre lá, não sei aonde, não. É aqui, né? É junto da gente, no corpo, né? Então, tá tudo muito próximo. Eu sinto maior falta da minha... Faço muitos gestos, gente. Vocês não estão vendo, mas estou fazendo aqui. Então, eu fico muito feliz, isso que eu queria muito falar, assim, desde o ano passado, quando vocês me falaram, Lola, a gente conseguiu abrir um comitê na ANDA, né? Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, sobre a dança popular. Gente, isso é uma grande vitória, sabe? É uma grande vitória para tudo isso que a gente está falando. Porque é valorizar essa cultura, esse saber, né? De uma forma belíssima, né? Então, acho que eu ainda, confesso que eu ainda não me inscrevi, eu estava esperando toda essa falação que eu queria escrever sobre isso, exatamente. Mas a gente tem que estar todo mundo se inscrevendo, sabe? Todo mundo a gente tem que rechear esse comitê com tantas experiências incríveis que a gente tem tido, com criança, com música. Eu vi aqui passando também o São Filipe, traz tantas coisas. Alexandre Carvalho, da nossa universidade, que tem um projeto maravilhoso. A gente tem que botar isso para as pessoas verem, trocarem, a gente trocar. Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente entender que existem outras pessoas fazendo isso e que agora a gente está conseguindo realmente tomar um corpo disso, né? E que a gente precisa, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, por vocês terem tido essa coragem, né? E não, vamos desbravar, vamos criar esse comitê. E nós que somos, assim, simpatizantes, amantes, encantados com tudo isso, a gente tem que entrar nisso. E também, olha só que loucura, a gente vai fazer um congresso online. A gente tem que ver como é que é isso, né? A gente tem que sentir como é que é isso, a gente, dançarino, né? É uma coisa muito, muito forte para todos nós. E nesse momento que a gente está passando por essa coisa muito ruim da pandemia e essa coisa muito ruim do nosso país, né? A gente precisa se unir, berrar e falar, né? E a cultura popular, ela traz também muito isso para a gente, né? Nas suas letras, nas suas músicas, todas têm uma simbologia, não é só uma nota, não é só um passo, tudo tem uma simbologia muito grande, né? E esse povo está aí, a gente está aí, vamos que vamos. É isso aí, minha flor. Olha, não tenho palavras para te agradecer, assim. A gente já tá... Olha só, já passou de 1 hora de live com essa função de conecta, desconecta. A gente já atingimos 1h05, viu como passa rápido, né? Mas que bom também que passa rápido, porque significa que tá gostoso, né?
eu quero te agradecer, assim, ó, muito, muito do fundo do coração. Quero que tu saibas, assim, que o teu trabalho, o trabalho de vocês na UFRJ, né, com a Companhia Folclórica, o trabalho de todos outros amigos, né, pesquisadores, professores, estudantes, enfim, ele é muito importante, ele é muito valioso, ele é necessário, sobretudo, especialmente nesse momento, né? Então, e que tudo isso acaba se articulando e uns ajudando, influenciando os outros, né? Então, assim, quero te agradecer por tudo. Tu é uma pessoa, assim, muito referência para nós, assim, me lembro, assim, de diversas vezes conversar e te elogiar e te agradecer, assim, eu e Carminha conversando, sabe, que a gente é fã seu, né? E, assim, te agradecer a tua generosidade também, porque acho que isso também é uma das marcas, né, do popular, assim, uma das marcas dessa condição, assim, de pertencimento coletivo, né? Ninguém é dono de nada, né? A gente é absolutamente atravessado por essas coisas todas, assim. Então, sou muito feliz. Eu quero agradecer não só ao nosso comitê, né, o professor Marco Aurélio, que é coordenador junto comigo, mas essa função de coordenador é uma função simbólica, né, digamos assim, nesse momento, mas ela é representativa de todos os outros, né, amigos, companheiros, né, pesquisadores, investigadores, artistas, mestres, né, que levam adiante essa pauta, né, das artes populares, da cultura popular, da dança popular. Então, assim, a gente está nesse comitê, que é um comitê super aberto, né? Cada um vai fazer a propaganda do seu comitê, né? E todos os comitês são muito importantes, são muito potentes, mas a gente acredita, sobretudo, na força, né? Na vivacidade e na necessidade do debate da cultura popular, atravessado por tudo isso que a gente conversou aqui, por muitas outras coisas que não caberiam nas nossas falas, né? Ter também os colegas de gestão da ANDA, tanto a diretoria quanto o Conselho Científico Fiscal, professora Lígia, professora Eleonora, professora Marina, professora Dulce, professor Laca, professor Marcílio, professor Lucas, professor Marco e o nosso colega, o Marcelo, nosso secretário. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Agradecer eles também pela confiança, né, de permitir a gente estar nesse momento aqui. Quero reforçar o convite para tanto participar do nosso comitê, quanto para se inscreverem, participarem conosco, né, seja apresentando trabalho, seja, enfim, interagindo de outras formas, né, com a associação, e que estejam conosco até dia 7, até semana que vem, dá tempo de inscrever trabalho, né, vocês têm que escrever resumos ainda, não é a versão final, depois os trabalhos podem ter algumas transformações e afetações do encontro, né, para depois uma versão final de escrita. A gente acredita que é muito importante esse movimento de resistência. Fazer o congresso esse ano é sobretudo isso, né? É sobretudo manter o vínculo, é esse abraço coletivo que a gente precisa dar um no outro. Então a gente precisa se encontrar, a gente precisa estar junto, mesmo que de forma virtual, para a gente saber que a gente não está sozinho, que esse cenário todo que está acontecendo, não só de pandemia, mas todas as outras coisas que estão acontecendo, que nos afetam muito, que a gente tem parceiros, companheiros de luta, né, de resistência, de trabalho, em diferentes lugares do país e mesmo fora deles, né. Então, semana que vem a gente tem a live do Comitê de Diásporas Negras, e a gente vai ter outras lives também dos outros comitês aí, nesse movimento todo, né, até o congresso, que vai acontecer de 15 a 18 de setembro, tá bem? Então, acho que eu já fiz todos os agradecimentos. Quero, Lola, também que tu estenda a nossa gratidão aos companheiros que participaram aí no início da live, né, com o Jongo, e também a todos os companheiros de luta e de trabalho artístico da Companhia Folclórica, né. Essas lives vão ficar gravadas e também vão ficar disponibilizadas no nosso perfil, o perfil da ANDA, né, do portal da ANDA no Facebook. Você pode acessar o nosso site para conhecer mais informações sobre a associação, você pode se associar, ajudar a gente a fortalecer esse movimento, né? E participar, como eu disse, do nosso congresso, www.portalanda.org.br. Na quarta-feira, a gente vai ter o lançamento do livro da ANDA,
certo? Com textos muito bacanas que são oriundos do nosso encontro científico do ano passado em Salvador. Então, na quarta-feira, às 18 horas, a gente vai ter mais um encontro. Então, fiquem aí atentos. A gente vai trabalhar com uma outra plataforma e vamos divulgar direitinho o link aí. Todo mundo pode participar, tá bem? Lola, beijo no teu coração, minha flor, e te deixo com as tuas últimas palavras, o que tu quiser. Últimas palavras da live, né? Por favor. Olha só, eu quero agradecer, nossa, eu fiquei muito honrada com esse convite para estar aqui representando esse comitê, né, de guerreiros e falar como eu amo pessoas que eu vi por aqui, né, minha Carminha, minha Lourdinha, queridas, batalhadoras nos seus lugares, né, minhas companheiras de alguns colóquios, alguns encontros e tal, Gisele Guilhom, enfim, todo o pessoal da companhia, da UFRJ que está aqui, né, e todos vocês que aguentaram esse negócio, vai e volta, estamos aqui. E daqui a pouco, gente, a gente vai estar tudo de mão dada, fazendo uma roda linda, trançando essa nossa rede de força que a gente tem, né, da nossa luta, né, por dias melhores, né, por um lugar mais justo, né, defendendo os nossos povos originários, nossos quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, a gente mesmo, as nossas universidades, né, viva universidades públicas, viva educação pública. Nós estamos sempre em prol desse movimento que é para todos nós. Um grande beijo, um grande abraço. Daqui a pouco a gente está juntinho se agarrando aí. Beijo, pessoal. Isso aí, minha flor. Que a gente possa se encontrar logo. Um abraço assim. A gente tem dado abraços virtuais assim, ó. Um abraço assim para você, então, para todo mundo aí, né? Agradecer toda a galera que participou com a gente da live, diferentes grupos, universidades, né? Pessoal nosso aqui de Pelotas, da Bambaia Companhia de Danças Brasileiras, que eu tenho orgulho de dirigir, estar junto dessa pesquisa ao longo de 15 anos, todo o pessoal aí da ANDA, dos diferentes comitês, do nosso comitê, da diretoria, galera toda que participou, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem atentos às nossas redes, que a gente vai estar divulgando as outras lives, o lançamento do livro, o congresso, os eventos todos que a gente está produzindo aí. A Rox aqui, eu estou vendo a Rox da Argentina também, hermanos estrangeiros, aí, muitas graças por estar com nós outros. Então, assim, muito obrigado, gente, e contamos com vocês, estamos juntos, vamos dar as mãos. Todos somos um, somos resistência, somos luta, estamos aqui, e viva a dança e viva a cultura popular, tá bom? Viva! Um abração. Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo. Ei, botei um monte de florzinha aqui pra jogar, mas não dá pra ver, mas imagina, gente, imagina. Beijão, tchauzinho. Tchau. Eu